Nós estamos numa série na carta aos Efésios. Se você não frequenta a igreja, a carta aos Efésios é uma carta da Bíblia que Paulo escreveu para uma igreja numa cidade chamada Éfeso. Era uma cidade muito influente, uma cidade que tinha muitos negócios, e ali cresceu uma comunidade e Paulo escreveu uma carta para essa igreja. É uma carta fundamental para a formação da nossa fé. Muitos dos conceitos que estão escritos aí nessa carta, nesses 6 capítulos, são fundamentais para você formar a sua fé. E a gente vem discutindo isso. Nas 2 primeiras mensagens nós tratamos das 2 partes do primeiro capítulo, e agora nós vamos começar o 2º capítulo, o que é provavelmente o capítulo mais polêmico de toda a Bíblia. Agora eu peguei sua atenção. Nesse capítulo tem várias polêmicas, e eu vou evitar ao máximo criar polêmica, mas nós vamos ler a Bíblia, expor a Bíblia e ver se a gente consegue aprender alguma coisa que seja prática e válida para o nosso dia a dia. Beleza? Nós vamos ler Efésios no capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Se você tiver a sua Bíblia contigo aí, no seu celular ou a sua Bíblia de papel, abra aí. Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Minha Bíblia está de manivela, estou esperando ela abrir aqui, ó. Se ela abrir, né? Pode ser que ela não abra. Abriu. Vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Diz o seguinte: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes de nós para as praticarmos. Deus, que a sua palavra fale hoje aos nossos corações, de maneira que dê frutos, que nós possamos aprender não só conceitos teológicos, mas coisas práticas para a nossa vida, para que nós possamos também dar frutos em Cristo e sermos exemplo para a sociedade e comunidade na qual nós vivemos. Abençoa o restante deste culto ou deste evento, para que nós possamos falar e ouvir somente aquilo que te agrada. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Não sei se na sua Bíblia tem título. Na minha Bíblia o título dessa passagem é Nova Vida em Cristo. Nova vida em Cristo. Quando nós entendemos isso tudo, como disse o teólogo que nós formamos essa série inteira, quando nós entendemos o Evangelho na carta aos Efésios, isso desafia e redefine o Evangelho superficial que nós temos hoje em dia. Então, essa leitura faz com que nós pensemos em várias coisas, inclusive na vida nova que nós temos em Cristo. Um dos teólogos mais famosos que nós temos hoje em dia diz que esse pedaço da Bíblia, ele dividiu a igreja em denominações, e a denominação é a praga ou maldição da igreja para o resto dos séculos até que Jesus volte, coisa que um homem inventou, e essa denominação que cria divisões, que nós formamos grupos, que um combina com o outro porque crê da mesma maneira, isso não vem de Cristo. Então, por isso que a gente diz que a nossa igreja não tem denominação. De que denominação vocês são? De Cristo. E aí, quem não gostar, pode ir para outra, não tem problema. Mas a gente entende que todas as outras também são de Cristo, também são nossos irmãos, também são participantes do mesmo corpo. Então, ele diz que isso dividiu a igreja em denominações. E dependendo dos versículos que nós lermos, você vai ver que você crê de uma maneira ou de outra, ou ainda não crê de nenhuma maneira. E pode ser que, pelo que eu falar,
você passe a crer da maneira que eu creio. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque você não deve crer da maneira que eu creio, você deve crer da maneira que Deus falar para você crer. Você deve abrir a sua própria Bíblia, você deve orar, você deve pedir discernimento para Deus, para que Ele te ajude. E também não tem problema se você crer diferente. Esse que é o bonito, porque você crer do lado A ou do lado B não vai fazer a menor diferença, porque nós dois concordamos com a mesma coisa, que só há salvação em Cristo. Então, independente do que eu ler ou como eu falar, não tome as minhas palavras. Como o próprio Bob Utley disse, você não pode crer na teologia de homem nenhum, você tem que crer na teologia de Deus. O que Ele falar para você, de acordo com a revelação, lógico que é bom você estudar, é bom você interpretar, é bom você ler comentários, é bom você se basear, mas no final das contas, você só vai crer naquilo que você crê. Não creia na teologia de homem nenhum. E aí nós vamos passar de versículo por versículo. No primeiro versículo, isso é de costume dessa série, nós estamos explorando a Bíblia de versículo por versículo, então nós vamos fazer o melhor, que é ler Bíblia e falar de Bíblia. Versículo 1 e 2, ele diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera naqueles que vivem na desobediência. Primeiro, Paulo começa de uma maneira extremamente arrogante essa carta, principalmente nesse capítulo. Ele faz o que todos nós pregadores somos aconselhados a não fazer. Paulo já começa assim, eu acho que é para assustar a galera, depois ele muda, mas ele começa dessa maneira, ele fala assim: vocês estavam mortos nos seus pecados e nas suas transgressões. Por que Paulo faz isso? Por que você acha que Paulo faz isso? Eu acredito que quando ele escreve dessa maneira de propósito, que é para você ler e falar assim: poxa, ele está falando comigo, e aí eu vou usar, mesmo se eu pudesse falar como Paulo, com a autoridade de Paulo, o que está escrito, eu vou usar dessa licença literária para fazer esse movimento que eu não gosto de fazer, porque eu sempre digo que a igreja não está aqui para apontar, a igreja está aqui para abrir os braços e manter a postura de Jesus. Mas hoje eu vou pedir licença para você e eu vou fazer isso. Você, assim como eu, você estava morto nos seus pecados e transgressões. Olha como que Paulo começa essa carta: você estava morto, porque você não tinha habilidade nenhuma de ganhar qualquer coisa de Deus. Não havia nada que você pudesse fazer para merecer a sua salvação. Esse é o propósito do capítulo 2. Nada que você faça, deixe de fazer ou venha a fazer, vai fazer com que Deus te ame mais ou menos. O amor de Deus não é condicional. O amor de Deus não está baseado na sua obediência. O amor de Deus está baseado na obediência de Jesus para com a ordem dele. Porque Jesus morreu na cruz, a gente vai ver aqui no decorrer do capítulo, por causa do amor com que Ele nos amou, Ele resolveu nos salvar. Não é nada que eu fiz, que você fez. Então você pode aceitar esse apontar de dedos nesse versículo e entender, realmente estava ruim para o meu lado. Realmente estava ruim para o meu lado. Mas Deus, na sua grande misericórdia, quando a gente começa, Ele fala aqui: vocês estavam mortos. A palavra necros, que quer dizer, que vem da onde a gente tirou a palavra necrosar. Você estava morto, aquilo que está necrosado tem que ser cortado fora, senão ele estraga o resto. Você estava morto, aonde? Nos seus pecados, nas suas transgressões, porque nós passamos a fazer aquilo que não devíamos fazer. E você pode até se julgar santo, mas eu tenho certeza que na sua vida, em algum momento, você quebrou a lei de Deus, e eu também, em algum momento. E a gente fez uma brincadeira há um tempo atrás aqui, quando, para ser legalista, para ser bem religioso, eu perguntei para o pessoal: quem aqui quebrou algum dos 10 mandamentos de Deus? Aí ninguém levantou a mão, nem eu. Sou louco quebrar o mandamento de Deus? Não matarás. Eu nunca matei, estou bem na fita, não estou condenado. Eu nunca roubei, eu sou um bom homem, não matei, não roubei, não bato na minha esposa, o pessoal fala, Mas aí eu perguntei: quem aqui já trabalhou no sábado? Todo mundo levantou a mão. E trabalhar no sábado, de acordo com a lei de Deus, era um pecado. Então, mas agora o sábado mudou para domingo. Alguém aqui já trabalhou no domingo? Então, baseado nisso, se nós fôssemos depender da lei, se fosse para fazer algo que assim, não, eu cumpri a lei, então eu não posso ser condenado, você já estava no salvo. Não tem para onde correr. Captou a mensagem? E aí Paulo diz: vocês estavam mortos nos seus pecados, de acordo com a ordem deste mundo.
Olha que interessante, nós vivemos de acordo com a ordem deste mundo. E às vezes a gente lê isso, porque a Bíblia foi escrita numa linguagem um pouco antiga, a gente não consegue entender o que é a ordem do mundo. Não é os Illuminati, tá? Vamos esclarecer, não é os Illuminati. Embora alguns de vocês possam crer nos Illuminati, isso aí é problema seu ou meu, se eu creio ou não creio, isso aí é outra coisa. Mas existe uma ordem no mundo. E o que Paulo quer dizer aqui, na verdade, ele não está falando de um grupo de pessoas que controlam o mundo. Se você acompanha notícias de tecnologia, antes de ontem, o fundador e CEO da Tesla, aquela marca que produz carros elétricos, Elon Musk, o nome dele, ele falou que nós vivemos num videogame. Ele começou a conferência e ele falou assim: nós vivemos num videogame, a nossa vida, a nossa realidade, ela é manufaturada. Todo mundo falou assim. Ele falou assim: claro, uma mulher veste uma máscara de desenho animado e ganha uma bolsa para estudar, para os filhos dela estudar. O presidente dos Estados Unidos agora é um cara que mexe com negócio, nunca estudou política. Ele começou a sacanear, na verdade ele estava sacaneando. Mas todos nós já vivemos e vimos várias coisas que indicam que talvez nós vivamos numa realidade paralela. Tem o filme Matrix, tem todo esse monte de coisa. Não é isso que Paulo quer dizer aqui. Não é isso que ele está falando. Essa palavra, a ordem do mundo, ele quer dizer a ordem do nosso tempo, os costumes do nosso tempo. E eu vou te provar um negócio: nós nos vestimos e nos comportamos de acordo com aquilo que nós vemos e ouvimos. Não, eu tenho a minha própria identidade. Não tem nada. Nós somos tudo mais ou menos igual. Ninguém aqui está andando de saia. Homem não está andando de saia. Se você for para Samoa, eles andam de saia. Por quê? Porque eles ouvem e veem homens andando de saia. Nenhuma mulher aqui está vestida de geisha. Captou? Nós somos tudo mais ou menos igual, porque nós vivemos de acordo com a ordem do mundo. Esse tempo que nós vivemos, as coisas mudam. Antigamente, nas igrejas, as mulheres não podiam cortar o cabelo. Hoje pode, né? E assim as coisas vão mudando. Nós vivemos de acordo com a ordem do mundo. E quem controla a ordem do mundo? Quem tem um interesse em controlar a ordem do mundo, de acordo com o texto aqui? Quem é o maior interessado em controlar as influências do mundo? Tem um nome misterioso nesse texto aí: o príncipe do ar. Sou até bonito, né? O príncipe do ar é o cão, é o capeta. Ele não é bobo, ele já está aí, ó, há muito mais tempo que eu e você. Se você achar que é inteligente para dar uma volta nele, não cai nessa besteira. Não cai nessa besteira. Ele é muito esperto. Ele já está aí há milhares e milhares e milhares de anos enganando os outros. E ele faz isso todo dia, através de uma propaganda que a gente vê, através de um outdoor que a gente vê, através de uma tentação de falar um palavrão quando a gente não deve falar. É tranquilo, esse palavrão aí não é mesmo um palavrão, chula. E assim a gente vai se afundando na ordem do mundo. Nós estávamos mortos na ordem do mundo, de acordo com o príncipe que controla os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Aqueles que ainda não obedecem. E aqueles que não ainda... É até interessante, Jesus tem uma certa hora no Evangelho de João, João capítulo 8, versículo 44, se você quiser anotar ou discutir no seu grupo na quinta-feira. Jesus chama os fariseus que se achavam os bonitões, se achavam os caras que manjavam da religião. Jesus fala para eles que eles eram filhos do diabo. Vocês são tudo filho do diabo. Olha, Jesus, hein? Jesus, que a gente diz, né, que era o bom, então vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque ele estava repreendendo aqueles que se achavam os bambambãs da religião. Eu e você precisamos tomar muito cuidado. Quanto mais a gente conhece de Bíblia, mais tentados nós somos a nos tornarmos hipócritas. Quanto mais você se aprofunda na Bíblia, mais hipócrita você é tentado a se tornar. Eu também, estou falando só para você não, eu também, porque agora nós falamos grego, entendemos do hebraico, agora eu consigo interpretar um texto bíblico, agora eu memorizei um capítulo inteiro da Bíblia, eu sou melhor que as pessoas. De onde você tirou isso? Quem falou para você que memorização de Bíblia leva para o céu? Quem falou para você que saber Bíblia leva para o céu? E se não tivesse Bíblia? Já parou para pensar? Se não tivesse Bíblia, como que ia? Como que funcionava? Então Paulo diz que nós estávamos mortos. E aí no versículo 3, olha por que Paulo começa assim. Ele começa: vocês estavam mortos. Aí ele muda: anteriormente, versículo 3, anteriormente todos nós estávamos andando da mesma maneira, satisfazendo os prazeres da carne, dos pensamentos. Todos nós. Por que eu e você não podemos julgar o mundo? Por que o próprio Paulo diz, quando Paulo é questionado, ele fala assim: eu não tenho nada a ver com julgar o mundo, não. Eles não conhecem o que eu conheço, eu tenho que julgar vocês da igreja,
Eu tenho que levantar minha voz quando alguém fala uma heresia, mas o pessoal do mundo, eles não conhecem a parada ainda. Por que eu não posso julgar? Porque eu estava no mesmo lugar, eu vivia da mesma maneira. Eu cobiçava as coisas do mundo, eu queria dinheiro, eu queria construir carreira, eu via coisas que não devia ver, eu fazia coisas que não devia fazer. Talvez essa fala possa passar no seu interior também. Nós não podemos julgar o mundo, porque nós vivíamos da mesma maneira que o mundo. E é interessante que nesse versículo 3, ele mostra que a influência maligna vem de 3 áreas na nossa vida: vem do mundo exterior, vem do diabo e vem da carne. Ele fala dessas três dimensões. Vem do mundo exterior, vem também do nosso interior, porque nós vivimos dessa maneira, e vem do diabo, das influências sobrenaturais. Por isso que a gente diz que a nossa batalha não é contra... Já ouviu esse texto? A nossa batalha não é contra as forças desse mundo, é contra os espíritos e potestades. Por quê? Porque se fôssemos para nós batalharmos dessa maneira, nós não conseguiríamos. Você está cercado de todos os lados, por dentro, por fora, e por cima e por baixo. Você está cercado, não tem como a gente lutar essa batalha. Por isso que a gente diz que a batalha do cristão é vencida de... Entendeu? Vamos lá, versículo 3. Anteriormente, acabei de ler o versículo 3, né? A fonte da maldade do pecado nas nossas vidas é tanto interna como externa, e também sobrenatural, que foi o que eu falei agora há pouco. E aí a gente cai numa questão interessante quando a gente fala dessa parte da Bíblia, que é o tão famoso livre-arbítrio. Esse diálogo, ele permeia várias discussões na igreja, do nosso livre-arbítrio. Como eu disse no começo, você não pode crer da mesma maneira que eu creio. Leia sua Bíblia e tire suas próprias conclusões. Nesse texto você vai achar espaço para ambas as discussões, assim como na Bíblia inteira. Nós não podemos operar na teologia sistemática o tempo todo. Nós precisamos operar na teologia bíblica, onde a gente lê a Bíblia inteira e vê o que a Bíblia inteira fala sobre aquele assunto. Mas eu acredito que o nosso arbítrio, ele já não é tão livre quanto foi com Adão. Esse é só o que eu vou dizer. Porque Adão tinha um livre-arbítrio, ele podia fazer o que ele quisesse, não ia dar nada para ele. Você não pode fazer o que você quiser, porque dependendo do que você fizer, vai dar ruim para o seu lado. Captou? Então seu arbítrio não é livre, ele é influenciado pelas consequências da escolha que você fizer. Não estou dizendo que você não tem escolha, isso aí é outra coisa. Você pode escolher a roupa que você veste, isso aí é outra coisa. Mas aqui a gente vê que o nosso próprio arbítrio foi influenciado pelo pecado, porque uma vez que o pecado entrou, nós passamos a tomar as nossas decisões com aquela pequena influência do pecado. Tanto que o exemplo clássico que a gente dá: você não precisa ensinar uma criança a ser ruim, você não precisa ensinar a criança a ser má, você precisa ensinar ela a ser boa, você tem que corrigir ela. Se você não corrigir a criança, ela vai para o caminho errado, naturalmente. Eu tenho uma filha de 4 anos, eu sei, e ela para mim ela é uma santa. Eu amo a minha filha, mas se eu não der umas palmadas nela, vai ver se ela não anda no caminho errado. Entendeu? Então, essa é a ideia. Versículo 4 e 7, vamos adiantando para a gente dar seguimento. Versículo 4 e 7, aqui a palavra, como eu já disse algumas vezes, a palavra mais bonita da Bíblia inteira. A palavra mais bonita da Bíblia inteira não é Jesus, nem Deus, é mas. Essa é a palavra mais romântica da Bíblia. Mas, porém, entretanto, todavia. Por quê? Paulo diz: vocês estavam mortos nos seus pecados e transgressões, nos quais andavam de acordo com o príncipe do ar, de acordo com a ordem do mundo. Vocês não prestavam para nada. Mas, porém, entretanto, todavia, Deus, olha só, mas Deus, sem você merecer nada, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Vou parar nessa parte aqui. Olha que interessante. Gente morta não precisa de instrução. Chega lá no caixão e fala assim: amigo, olha só, o seu buraco é ali, ó. O caixão está aqui, mas o seu buraco é ali. Você faz favor, vai e pula no buraco ali. Gente morta não precisa de instrução. Gente morta não precisa de direção. Falou: amigo, faz o seguinte, olha só, você morreu aqui, mas está 3 dias, já está fedendo, você vaza para o lado de lá. Ele não vai ouvir, vai ficar aqui, ó. Sim, né? Gente morta não precisa de instrução, nem de direção, nem de nada disso. Gente morta não precisa de cura, porque está morto.
Vai curar o quê? Gente morta não precisa de nada disso. Sabe o que gente morta precisa? Vida. Nós estávamos mortos, mas, porém, entretanto, todavia, Deus nos deu vida. Aonde? Em Cristo. Está vendo como é que as coisas vão encaixando? Qual é a vida que você tem? Em Cristo. Fora de Cristo não tem vida, tem sobrevivência. Fora de Cristo você não precisa ser ser humano, você pode ser só vaca. Acorda, come, arrota, come, dorme. Acorda, come, arrota, come, dorme. Fora de Cristo não tem vida. Sabe por quê? Olha a falta de sentido. Fora de Cristo: nasci, cresci, envelheci, morri. Não tem continuidade. Acabou. Agora olha em Cristo: nasci, cresci, morri, nasci de novo, agora eu vivo eternamente. Não para. Captou? Fora de Cristo não tem vida, tem sobrevivência por um curto período de tempo. Porque o próprio Jesus falou: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, não morrerá, mas viverá eternamente. Aí eu gosto de viver. Você gosta de viver? Eu gosto da minha vida. Imagina no céu. De vez em quando eu brinco, né? Imagina no céu que você não precisa pegar ônibus, porque o ônibus daqui é uma desgraça, né? Você entra dentro do ônibus e... Imagina no céu, na hora que eu, tô querendo ir lá na casa da minha tia. Cheguei. Não sei como é que vai ser, né? Mas deve ser melhor do que o transporte público. Deve ser. Enfim. Púlpito da igreja não é lugar para criticar os governantes. Vamos continuar? Versículo... Onde eu parei? Isso, versículo 4, 5, 7, papapá, de 4 a 7. Quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões, ou seja, aqui uma explicação: você e eu não fizemos nada para merecer a vida que Cristo nos deu, porque nós estávamos mortos. Morto não faz nada. Morto não faz nada. Ele nos fez assentar com Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo. Duas coisas. Primeiro, aqui Paulo entende um negócio que eu e você temos dificuldade de entender. Em teologia nós chamamos isso de escatologia realizada. E você pensou assim: quê? Não entendi nada. Vou te simplificar. Sabe aqueles filmes que a gente vê do fim do mundo? Que aí depois do fim do mundo tem uns fantasminhas que sobe, fica lá no céu, igual aquela novela antiga que ficava todo mundo no céu, tá? Sabe? Essas ideias malucas que a gente tem. Então, Paulo aqui, ele parece que ele entendeu a dimensão inteira, parece que ele saiu da nossa dimensão e foi lá para a dimensão de Deus e entendeu o passado, presente e futuro numa perspectiva eterna. Porque ele fala assim: Deus já nos fez assentar em lugares celestiais, já começou. É um conceito tão simples que a gente não percebe. A eternidade não tem começo. Já parou para pensar nisso? Quando Deus te deu vida eterna, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna começa quando? Não pode ser quando eu levanto a mão e aceito não pode ser, porque aí não é eterno, aí teve começo. Imagina, você está na igreja e toca o violino, é o pregador alvo, mais que a neve, aí quem quer aceitar Jesus, aí você levanta a mão e anda no corredor, faz uma oração mágica, agora você está salvo. Como assim? Se é eterno. Eterno não tem começo. Aí você foi, escorregou, pisou na bola, falou um palavrão, pecou, perdi a salvação. Como assim? Se é eterno? Não dá para entender essa dinâmica. Captou? É como se Deus escrevesse de lápis. Aí ele escreve de lápis e apaga, escreve de lápis e apaga, escreve de lápis e apaga. Não tem como. Até onde eu sei, Deus escreve com sangue, e sangue mancha. Pegou? Eu quero ser manchado com esse sangue. E você? Uma vez você está manchado com sangue, amor, não tem como que tire essa mancha. Não tem como tirar. Porque tudo aquilo que Ele te dá é irrevogável. Ele mesmo fala: todo aquele que o Pai trouxer para mim, jamais eu lançarei aí fora. É meu. O próprio Jesus fala com os fariseus, quando os fariseus falam assim: não estou acreditando no que você está falando. Ele fala: você não está acreditando, você não faz parte do meu rebanho. Olha a diferença. Nós entendemos que quando a gente entende a mensagem, a gente passa a fazer parte do rebanho de Cristo. E Cristo fala assim: não, você não entende porque você não é parte do rebanho. Se você fosse parte do rebanho, você ia ouvir minha voz, porque a minha ovelha escuta a minha voz. Aí muda a perspectiva. Muda tudo, cara. Muda tudo, porque agora eu estou seguro. A minha insegurança, ela fica naquele fato de que, se eu escorregar, eu estou ferrado, então eu tenho que viver aquela vidinha certinha, não posso errar, tem que andar de terra, na igreja de terra,
Até tem um monte de terno ali, desculpa, irmão. Não foi. Eu gosto de terno. Semana que vem eu vou fazer um casamento, vou até botar uma gravata de borboleta, mas foi uma brincadeira. Tem que prestar atenção nas coisas que eu falo. Chama a minha atenção, Nino. Vamos lá. Versículos. Para finalizar aqui, vamos finalizar. Semana passada eu falei algo interessante da fórmula. A fórmula é Jesus mais nada é igual a tudo. Jesus mais nada é igual a tudo. Jesus não precisa de acréscimo nem de nada mais. Jesus mais nada é igual a tudo. E aqui eu quero fazer uma pequena ponte no versículo 8 a 10. Fala: vocês são salvos pela graça, através da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não tem como ficar mais claro que isso. Mas eu quero fazer uma pequena observação. Deixa eu ver que horas são. Beleza, estamos para terminar. Pequena observação que vai cair até nisso que eu falei com os meninos. Antes de ir para fora do Brasil e viver minha vida lá e me envolver com a igreja, eu me formei em marketing. Em marketing, a gente estuda um conceito que já é muito antigo. Na verdade, nem sabe quem inventou esse conceito. Mas é um conceito que chama 5Ws e 1H. A maioria das pessoas chama de 5Ws. Esses 5Ws é uma sigla em inglês que significa what, when, who, where and why. O que quer dizer o que, como, porquê, quando e quem. Então, tudo que você for fazer na sua vida, principalmente em marketing, quando você vai lançar um produto, quando você vai fazer alguma coisa, você se faz essas perguntas: o que você vai lançar, como você vai lançar, quando você vai lançar, para quem você vai lançar, quem é seu público-alvo, por que você vai lançar, qual é a razão por trás disso tudo. Enfim, tem essa história. O cara que inventou esse conceito é um cara inteligentíssimo. Ele escrevia histórias há muito tempo atrás. Foi até o cara que escreveu a história do Mowgli, o menino lobo, que vai passar no cinema agora. Se você quiser pesquisar, você pesquisa o nome dele, você vai ver essa fuzoada toda aí que eu pesquisei para chegar nessa conclusão. Mas por que eu quis tirar essa ilustração dos 5Ws e 1H? Porque a gente precisa, quando a gente está analisando qualquer coisa que alguém vier falar para você, falar assim: olha só, eu quero que você passe a crer nisso, ou quero que você compre isso, ou quero que você seja assim. Faça essas perguntas: o que, quando, como, por que e quem. Faça para você mesmo essas perguntas. Tá, o que você quer que eu acredite? Beleza, conta sua história. Seja questões religiosas ou políticas, beleza. Como que funciona? Quando? Se tiver aplicação, quando, né? Quem que está envolvido? É para quem? Quem fez? E por quê? O porquê sendo o mais importante. Porque se você souber por que você faz algo, você vai fazer sem problema. Se você não souber o porquê, você vai ficar perdido em fazer um monte de outras coisas e não vai dar resultado nenhum. Então faça-se você essas perguntas. E aí, quando a gente lê esse texto, Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10, quando a gente lê esse texto, você encontra a resposta para essas 5 perguntas. Quer ver? A gente leu agora, vou resumir. Vocês estavam mortos nos seus pecados e transgressões, os quais andavam de acordo com a ordem do mundo, blá 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 blá. Porém, todavia, entretanto, Deus, em sua grande misericórdia e pelo amor que tem para conosco, nos deu vida em Cristo. Pela graça sois salvos. Aí já estou lá no versículo 8. Ele fala: pela graça sois salvos através da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E aí ele termina, e no final ele termina. Qual é o versículo 10? Cadê meu versículo 10? Aqui: pois vocês são salvos pela graça, através da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes de nós, para as praticarmos. Quando você se faz essas perguntas, você responde tudo isso. O que o texto quer dizer? O texto quer te mostrar a sua salvação. É isso, esse é o quê? O quê? Sua salvação. Como? Pela graça, através da fé. Quando? No passado, presente e futuro, porque você foi salvo antes da fundação do mundo, como diz no capítulo 1, você está sendo salvo hoje, porque você está sendo santificado, e você vai ser salvo quando Jesus voltar. Aonde? Aqui, agora, mas também nas regiões celestiais. Está vendo que o texto responde isso tudo? Por quê? Por que Deus resolveu te salvar, se você não fez nada para merecer? Por quê? Aí a pergunta se responde: por causa do amor dele, nada que você fez. Para quê? Uma pergunta extra: para que você foi salvo? No começo da série a gente fez essa pergunta: salvos por quê e para quê? Para que você foi salvo?
aqui esse texto responde. Olha aí para sua Bíblia aí, vou deixar você captar. No último versículo: para as boas obras. Para as boas obras que Ele já preparou. Moral da história: as boas obras não são ou não é algo que você faz, é algo que você participa. Captou? Vou falar de novo. Boas obras não é algo que você faz, é algo que você participa. Você entra na boa obra. Você não faz boas obras, você entra. Por quê? Porque elas já estavam preparadas de antemão para você as fazer. Por que de tudo isso? Nesse encontro que eu tive com os meninos, eu não pensei assim, vou ajudar uns 2 meninos que estão vendendo doce de leite. Não pensei nisso. O que aconteceu? Na minha frente apareceram 2 meninos. Muita gente pode dizer que é coincidência. Eu acho que eram boas obras preparadas para mim de antemão, para que eu pudesse andar ou viver nelas. Captou? Aí eu vou te deixar com essa pergunta para nós finalizarmos hoje, para você voltar na semana que vem, porque em série é igual novela. Termina um capítulo, você quer ver o próximo. Quais são as boas obras que você está participando hoje? Quem são as pessoas que você está fazendo diferença na vida dela? Qual é o fruto? Gálatas 5. Quais são as variações do fruto que você está demonstrando na sua vida? Se você morrer hoje, quem vai sentir a sua falta? Captou? Qual é a falta que você vai fazer no mundo? Com isso, eu deixo a pergunta no ar para nós encerrarmos. E como sempre, aqui a gente não faz apelo, porque Jesus não precisa apelar. Não há nada mais atrativo do que Jesus. Se você quiser passar a andar com Cristo, se você ainda não anda com Cristo, se você quiser passar a andar com Cristo, no nosso grupo nós temos algumas pessoas, no de quinta-feira, acredito que tenham outras. A gente tem Bíblia ali atrás de graça para você. É de graça como a graça de Cristo, você não precisa pagar por ela. Você pode começar a ler, se você tiver dúvida, você pode participar dos nossos grupos, que são toda quinta-feira à noite. Tem um para começar na sexta. E assim a gente vai caminhando, porque a salvação não é um evento histórico, é algo que foi decretado por Deus para você, antes da fundação do mundo, para você entender. Amém? Fechou? Vamos orar?